Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe nesta terça-feira, em nome de Jesus, amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém. Que Deus te cerque pela direita, pela esquerda, pela retaguarda, e que Deus vá à frente, abençoando o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós vamos continuar o Sermão da Montanha, onde onde Deus vai nos direcionar, onde Deus vai trazer conhecimento e sabedoria no nome do Senhor Jesus nessa manhã para as nossas vidas, amém? Recebe esta palavra nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Ontem nós falamos sobre bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você não viu, amém? Depois você procura no Facebook, no Instagram ou no YouTube, amém? E aproveite e já se inscreva no nosso canal para você receber todos os vídeos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E hoje nós vamos falar, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Eles serão consolados. Na vida existem momentos nas nossas vidas que nós passamos, momentos tristes, momentos que passamos de decepções, momentos de perdas, quando nós perdemos um ente querido, uma esposa, um filho, ou um marido, ou um avô, uma avó, e muitas das vezes nós choramos, nós nos decepcionamos, às vezes passamos por humilhações, por dores, às vezes por momentos difíceis nas nossas vidas, nós choramos, nós ficamos aflitos por causa daqueles momentos, nós ficamos tristes e desabamos no choro. E o choro, ele é uma válvula de escape que Deus deixou para que quando a nossa alma, para que quando os nossos sentimentos não conseguir mais segurar, então o choro viesse a aflorar, né? Aliviando assim a nossa dor, aliviando assim os momentos difíceis das nossas vidas. Então o choro, ele é uma válvula de escape para as nossas vidas. E muitas das vezes nós passamos por momentos tristes, por momentos de decepções, por momentos de abandonos, por momentos de perdas, né? E esses momentos muitas das vezes faz com que nós choramos, né? Há um sentimento de choro, um sentimento de perda, um sentimento de decepção. Então por isso nós choramos. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo 4, ele diz que bem-aventurado, felizes são os que choram. Como assim felizes são os que choram? Como assim felizes são as pessoas que estão passando por momentos difíceis, que choram? Geralmente, o mais certo é felizes são os que estão rindo, felizes são os que estão passando por momentos felizes. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui, ele traz um paradoxo, ele traz algo fora da realidade para trazer um ensinamento espiritual para as nossas vidas. Amém? Então, hoje nós vamos entender por que o Senhor Jesus diz que felizes são as pessoas que choram e elas serão consoladas. Porque é um paradoxo aqui que nós vamos aprender nesta manhã. Quando o Senhor Jesus Cristo ele diz que felizes são os que choram, ele estava falando do choro. Ele não estava falando do choro de uma perda. Ele não estava falando do choro de um término de um relacionamento. Ele não estava falando de uma porta que se fechou. Ele não estava falando de uma perda de um bem. Mas o choro que ele estava falando aqui é o choro do arrependimento. É o choro do arrependimento dos nossos pecados. É o lamento por causa dos nossos pecados. É o choro que quando nós reconhecemos, a grandeza de Deus. É o choro que quando nós reconhecemos o amor de Deus para com a nossa vida. É o choro quando nós sabemos que nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra a sua essência, nós pecamos quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, nós choramos por causa dos nossos pecados, aí nós nos arrependemos, aí nós nos lamentamos por causa do nosso pecado. É sobre esse choro que o Senhor Jesus Cristo estava falando, é sobre justamente esse choro que ele estava falando, o choro do arrependimento dos nossos pecados, das nossas falhas. Assim como Pedro, ele se arrependeu dos seus pecados, porque quando Jesus disse que ele trairia, e
Pedro trairia Jesus. E quando Pedro ele traiu Jesus pela terceira vez, o galo cantou. Aí Pedro se lembrou das palavras do Senhor Jesus. E Pedro, ele chorou amargamente, ele se arrependeu amargamente quando ele lembrou das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele chorou e se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu de ter traído Jesus, de ter abandonado Jesus, de ter dito aquelas palavras. Mas Judas também se arrependeu dos seus pecados. Judas também, ele se arrependeu. Mas o arrependimento de Judas não foi um arrependimento verdadeiro. O arrependimento, quando ele não é verdadeiro, esse arrependimento é chamado de remorso. Judas, ele simplesmente teve um remorso. Assim como muitas pessoas reconhecem que erraram, reconhecem que fez coisas erradas, mas elas tiveram somente um remorso. Mas qual que é a diferença do verdadeiro arrependimento e do remorso? O remorso, a pessoa chora ali naquele momento por causa daquele erro, por causa daquela falha, mas ela continua fazendo a mesma coisa. Ela continua praticando a mesma coisa, o mesmo pecado. Então, não houve um verdadeiro arrependimento. É como o marido que trai a esposa todos os dias e a esposa deixa ele, né, larga ele, e ele volta arrependido depois de alguns dias, e alguns dias ele fica mais ou menos bom, e de repente volta, trai novamente a esposa, e isso é consecutivamente. Então não houve um verdadeiro arrependimento, não houve um verdadeiro arrependimento, só houve um remorso. O verdadeiro arrependimento faz com que você não pratique mais, não faz mais aquelas coisas que é errada, não faz mais aquelas coisas que é errada. Pode acontecer sim um acidente na sua vida, um tropeço, mas Jesus Cristo, ele é fiel para perdoar as nossas falhas, o nosso pecado, como um advogado, como diz Pedro na sua epístola. Então, o arrependimento não é só quando você chora, mas é quando você muda, é quando você muda as suas atitudes, é quando você muda as suas ações para com o próximo, para com Deus. É quando você se arrepende daquele pecado e não vive mais na prática daquele pecado. Você deixa aquele pecado. E se algum dia voltar a acontecer, mas que seja por um acidente, que não seja pela sua própria vontade, mas que seja um acidente na sua vida. Amém? Então, quando o Senhor Jesus fala, felizes, bem-aventurados, muito felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Porque houve um verdadeiro arrependimento, um choro de arrependimento, quando eu me converti, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, quando eu reconheci as minhas falhas. Eu passei muitos dias chorando, muitos dias arrependido ali dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Chorei muito, mas eu fui consolado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele é o Consolador, é Ele que nos consola, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso Consolador. Amém? Então que você possa ter entendido nesta manhã que o choro que o Senhor Jesus está falando aqui não é um choro normal, não é um choro por causa de um ente querido, não é um choro por causa de uma perda, não é um choro por causa de uma decepção, mas é um choro por causa do verdadeiro arrependimento, do reconhecimento que nós somos falhos, e que nós nos arrependemos do nosso pecado. Aí sim vai haver vai haver uma verdadeira felicidade. Amém? Vai haver uma verdadeira felicidade. E o Senhor Jesus Cristo vai chegar um momento em nossas vidas que Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas. Ele vai enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas, diz a palavra do Senhor. Porque nós passamos aqui perseguição por causa do nome dEle. Nós passamos aqui afrontas por causa do nome dEle. Nós fomos perseguidos, fomos caluniados, fomos decepcionados, fomos perseguidos, humilhados por causa do nome dEle. E vai chegar esse dia que Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Amém? E felizes são aqueles que semeiam chorando e voltará, nos seus ombros, com seus molhos, com a sua colheita, mas chorando de alegria, chorando de felicidade. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, que você possa ter entendido que o choro que o Senhor Jesus fala aqui é o choro do arrependimento. É o choro do arrependimento, que
vai fazer você muito feliz e que vai haver um consolo, que é o consolo do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Porque Ele é o Consolador. Amém? Quero orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os teus filhos nesta manhã. Consola cada um, Senhor. Independente, Senhor, se o choro é por causa de uma perda, se o choro é por causa de uma tristeza, por causa de uma decepção. Meu Deus, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, curar agora e enxugar, Senhor, dos olhos deste homem, dessa mulher, as lágrimas que tem derramado, Senhor, por causa de alguma decepção e por causa de alguma humilhação. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, consola os teus filhos através do poder do Espírito Santo. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma ótima terça-feira. Amém. Que o Espírito Santo te acompanhe, o Espírito Santo te console nesta manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.